Colossenses capítulo 1, versículo 13. A gente podia chamar esta carta à igreja em Colossos, carta do apóstolo Paulo, a gente podia chamar de o Evangelho aos Colossenses, porque é muito, muito preciosa a carta aos Colossenses. Mas eu gostaria que você lesse comigo somente o versículo 13. Por favor, leia comigo a uma só voz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Só até aqui. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado por esta porção tão poderosa, tão esclarecedora. Muito obrigado pela tua palavra que não nos deixa no escuro. Te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, pelo teu Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, opera, Senhor, nos nossos corações, convencendo, abrindo os nossos olhos, nos desafiando, nos incomodando a mudar, a progredir, a desenvolver na fé. Em o nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Eu acho muito preciosa a palavra de Deus. Um versículo tão, aparentemente tão simples, tem coisas tão profundas, tão poderosas. Ele, Jesus, não feche sua Bíblia não, se você quiser, pode olhar de novo aí para o versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Duas regiões, dois setores, duas repartições da existência. Enquanto na vida a gente faz inúmeras categorizações, nós temos inúmeras categorias, inúmeras denominações, presbiterianos, batistas, luteranos. Como é que a gente se chamaria? Nova Vidense? Nova Vidense? Sei lá. Vidanovense? Eu não sei. Temos assembleianos, uma variedade imensa. Temos católicos, temos todos esses rótulos, essas nomenclaturas, essas categorizações, são inúmeras categorizações de pessoas. E diante dessas categorias, você sabe exatamente como que aquela pessoa vive, como ela procede, quais são suas características, os pontos que ela vive. De fato, um pentecostal, vamos dizer assim, um neopentecostal é bem diferente de um batista tradicional ou de um anabatista. Alguns dizem que os anabatistas nem são cristãos, mas eles confessam Jesus. Eles confessam Jesus. Tem interpretações um tanto quanto confusas em algumas coisas, mas confessam Jesus. E temos várias linhas, e mediante essas linhas, nós vamos categorizando as pessoas. Ah, ele é presbiteriano, uma linha mais tradicional da igreja, reformado, mais sério. Alguns diriam mais frio. Esse é pentecostal. Da onde? Não é pentecostal da loucura, não. Esse daí ainda está na firmeza da palavra, mas reconhece os dons, busca as coisas do Espírito, busca ser cheio do Espírito Santo, reconhece que as manifestações dos dons continuam e não acabaram. Não tem nenhum relato
de que acabaram os dons. Não há relatos disso. Os dons continuam. Nós temos essa linha, mas nós estamos assim, caminhando em mundos diferentes e tentando nos encontrar no melhor dos dois mundos, digamos assim. Então, são categorizações. Agora a gente tem, não sei se você sabe disso, mas nós somos chamados de, a Igreja Cristã Nova Vida é chamada de uma igreja pentecostal reformada. Porque nós começamos na linha pentecostal, fomos evangelizados por pentecostais que creem no mover do Espírito e principalmente na cura divina. O bispo Roberto, ele era de uma linhagem pentecostal que tinha ênfase em cura divina. E eu tenho um pouco de... Vou confessar para você. Eu fico com um pouco de inveja. Fico um pouco de inveja. É sério mesmo. Eu falo, ô Senhor, faça de novo. Que aconteça novamente. Porque o bispo fala, os relatos de muitos irmãos que estiveram lá naquela igreja, lá em Botafogo, era que as pessoas entravam do portão e chegavam no saguão e já eram curadas. No saguão da igreja. Antes de entrarem ao santuário, já eram curadas. Percebiam no corpo a cura. Oh, Deus, faça de novo, Senhor. Se houver algum enfermo aqui, que saia curado no nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, nós cremos na tua manifestação, nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Senhor. É assim que cremos, mas também nós cremos nas doutrinas da graça, na graça de Deus, na justificação pela fé, que já da linha tradicional, mas é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Mas são várias categorias. O que eu estou querendo dizer com isso? Na Bíblia, não existe nenhuma categoria. Não tem o crente de Colossos, o crente de Tessalônica, o crente de Corinto, o crente de Filipos da Macedônia, o crente de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não tem as linhas teológicas, não tem um sardense ou um laodicense. Aquele é da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que segue a linha tal. Não existe. Na palavra de Deus não existe essa divisão. Não existem essas categorizações. Só tem duas categorias. Duas categorias. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino do Filho de Deus. Não existem categorias. Só essas duas. Fica bem mais prático. Fica bem mais claro de se enxergar. Bem mais claro de se enxergar. E dentro dessas questões, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossos. A igreja de Colossos é uma igreja gentílica. O que são os gentios? São os não-judeus, gregos, romanos ou das muitas etnias da Macedônia e daquelas regiões onde o apóstolo Paulo levou a mensagem do evangelho. Essas pessoas tinham práticas de culto mistos. Havia uma mistura de cultos. Todos cultuavam da maneira que queriam. Todos entregavam suas oferendas da forma que achavam melhor, quando quisessem, ao Deus que achassem mais conveniente, ao ídolo, ou melhor dizendo, ao demônio, que fosse mais oportuno na ocasião. Não tem muita diferença para o Rio de Janeiro, não tem muita diferença do paganismo brasileiro
Não tem diferença. É só você parar e pensar nos inúmeros santos, nas inúmeras entidades, e para cada uma delas você procurava mediante a uma necessidade que você tinha. Então, quando você tinha certa necessidade, ou seja, quando a sua vontade era casar, você procurava o Toninho, não era não? E quando ele demorava a atender o seu pedido, o que você fazia? Copo com água de cabeça para baixo. Não é não? Sabe quem é o Toninho? Santo Antônio. Não vou perguntar não, mas pode ter gente aqui que fez isso. Santo Antônio não está pedindo, não atendendo minha solicitação. Vai levar um castigo, vou colocar de cabeça para baixo. Aí você colocava ele de cabeça para baixo, porque ele não atendeu a sua vontade. Colossos estava vivendo assim. O apóstolo Paulo não está falando uma palavra tão precisa e tão dura à toa. Ele não está falando isso à toa. Eu queria que você pensasse nessa questão da igreja em Colossos, na questão do culto que essas pessoas realizavam antes de conhecerem a Cristo, antes de ouvirem a mensagem do Evangelho. E eu estava pensando numa coisa muito interessante. O bispo Roberto, ele fala de uma inveja errada que ele tinha. O bispo Roberto tinha uma inveja errada quando ele era jovem. E quando eu comecei a ler a inveja que ele tinha, eu falei, e eu também tinha. E você, de repente, vai entrar no mesmo barco que o bispo Roberto e que eu. O bispo Roberto disse que quando era criança, no Canadá, ele era um canadense, descendente de escocês. Na rua dele, tinha um menino, filho de mãe solteira. Ele não sabia nem quem era o pai. E o bispo disse que ele não sabia nem quem era a atual namorada da mãe dele. Porque na maioria das vezes ele chegava em casa e a mãe dele já estava com outro homem. E ele chegava em casa só altas horas da noite porque ele não queria nem encarar aquele problema. E a mãe dele, como era uma pessoa que já vivia dentro dessa vida completamente atolada no império das trevas, vivendo como queria, fazendo o que queria, agindo como queria, nessa liberdade. Você sabia que na década de 60 houve a revolução sexual? Era o período que todos os jovens queriam liberdade. Liberdade para fazer o que quisessem. Liberdade para terem o relacionamento que quisessem. Liberdade para optarem por sua sexualidade no que quisessem ser. E essa revolução sexual trouxe consequências gravíssimas. Mas voltando aqui para... Uma delas é a AIDS. Mas voltando aqui para o bispo Roberto, ele disse que esse jovem, ele fazia o que queria. E ele tinha uma inveja dele. E eu comecei a lembrar de um garoto lá na minha rua, lá em Oswaldo Cruz, Paulinho. Olha, Paulinho. Não sei se meu irmão me lembra dele. Rapaz, Paulinho uma vez deixou o quarteirão sem luz. Ele olhou para a gente e pensou, colocarei fogo no pneu. Estão comigo? Aí a gente falou, opa, tamo aí. Tamo aí. Quer colocar fogo no pneu? Quer que eu pegue o fósforo? Fósforo? Quer? Pega lá. Colocamos fogo no pneu. Acabou com a luz do quarteirão. Quem corrigiu o Paulinho? Quem falou alguma coisa com o Paulinho? Quem disciplinou o Paulinho? Ninguém não sabia nem onde estava o Paulinho. O Paulinho foi para a praça. E a gente, ó, para dentro de casa, quietinho, ligamos a televisão e ficamos... Aí daqui a pouco, pum, acabou a luz. Pegou fogo no fio. Colocou 3, 4 pneus, um em cima do outro. O fogo lambeu o fio, acabou a luz do quarteirão inteiro. Meu Deus! Daqui a pouco sai os vizinhos todos na rua. Quem fez isso?
essas pescas, essas crianças. A vizinha lá que tinha uma raiva da gente, que ela furava todas as bolas que caíam na casa dela. Já teve gente assim? Deixa pra lá. Mas aí, eu ficava às vezes com a inveja do Paulinho. E o bispo Roberto falou que ficava com inveja também desse menino, lá da região lá dele. Porque o garoto fazia tudo o que ele queria. Ele andava com quem ele queria, ele experimentava o que ele queria, ele namorava com quem ele quisesse, ele passava o dia inteiro na rua e ele não tinha nenhuma privação de nada. Ele era livre. Liberdade total para fazer o que quisesse. A vontade dele era realizada indiscriminadamente, sem retenção. Enquanto o bispo Roberto tinha um pai daqueles que era severo. Daqueles que pegava e corrigia todos os filhos no bom e velho açoite. Ah, que isso! Não, não se pode falar essa palavra. Não, não se pode falar em corrigir filhos. Não, cinto, não. Não se fala mais em corrigir filhos com cinto. Não, nós vivemos numa sociedade do século XXI, onde os filhos precisam viver de uma maneira que não sejam marcados. Eles não podem ter traumas. Eles não podem ter essas marcas. Meu Deus. A gente tinha essas marcas, eu não tenho trauma nenhum. Não tenho trauma nenhum. Muito pelo contrário. Fiquei bastante espertinho para não fazer a minha besteira de novo. Fiquei bastante atento para não cair no mesmo erro de novo. Em contrapartida, meus irmãos, eu também tive colegas dentro da igreja. Na verdade, eles eram bem próximos a gente. E que também faziam tudo o que queriam. Não tinham limites. Não tinham balizas. Eram livres. Liberdade. Andavam com quem queriam. Experimentavam o que queriam. A vontade prevalecia e muitos deles não tiveram correção. E muitos deles já são sepultados. Pagaram um preço pela sua liberdade. E a primeira palavra que está aqui aliás, a segunda, ele nos libertou do império das trevas. O que é o império das trevas? O império das trevas é o setor da humanidade que o apóstolo Paulo entende que está debaixo do domínio de Satanás, debaixo da liberdade que Satanás concede. Satanás, ele anseia para que toda a criação de Deus, toda criatura, todo homem, toda a primazia da criação, que é o homem, ele anseia para que este homem permaneça na liberdade do império das trevas, fazendo o que quer, agindo como quiser, tendo liberdade perfeita. E muitos gostam dessa liberdade. Muitos entram por este caminho. Muitos querem viver neste império. Se é um império, império é a região governada por um imperador. Existe uma autoridade suprema dentro deste império. Existe um governante que é como um rei. Dentro deste império, ele é um imperador, só que este império, ele é de trevas, sombrio. Lá você faz o que você quer, mas lá quem governa é Satanás e os seus súditos, os demônios. E o apóstolo Paulo apresenta essa categoria para os colossenses. O que ele está dizendo para os colossenses é o seguinte: não tem muitos caminhos que podem te levar a Deus.
Se você viver a sua vida dentro do império das trevas, desejando fazer a sua vontade e o seu querer, você está fora do reino do Filho de Deus. Você não vive no reino do Filho de Deus. E o Filho de Deus te libertou desse império. O Filho de Deus te tirou das garras, do domínio desse imperador maligno, sombrio, que te enche de liberdade e que depois te destrói, te mata e te rouba. Porque o que ele veio fazer é roubar, matar e destruir. A mensagem é bem simples. Só existem esses dois setores e não há um campo neutro, não há um campo onde você agrada a Deus e ao imperador do império das trevas. Não há um campo onde você agrada o Filho de Deus e agrada o imperador do império das trevas. A Bíblia não tem tempo. Deus e os seus servos, os apóstolos, não têm tempo de fazerem categorizações de pessoas. Só existem dois caminhos. Ou nós andamos no império das trevas, ou nós andamos no reino do Filho do amor de Deus. Não existe outro caminho no meio. Não existe um atalho. Não existe outra opção. E é muito precioso porque eu fico percebendo o quanto que a Bíblia é um livro politicamente incorreto. É politicamente incorreto dizer isso. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que a obra do inimigo fica cada vez maior e mais intensa. E isso foi dito dentro do Evangelho. Jesus alertou para os últimos dias. Jesus alertou para os últimos dias dentro dos Evangelhos. Jesus alertou para os últimos dias no livro das Revelações dos últimos dias para João. Ele disse: nos últimos dias os tempos são sombrios. A linguagem está sendo mudada. Há uma questão chamada eufemismo, eufemização. É a suavização de palavras. Por exemplo, se você ainda não sabe disso, mas eu vou te dar essa triste notícia, se você ainda não sabe. A pedofilia está sendo regulamentada cada dia de uma forma sutil e cada vez mais nós vamos nos acostumando com a palavra pedofilia. Essa palavra já é um eufemismo. Essa palavra já é uma suavização. Porque nos tempos que eu era criança, o ser, a pessoa que praticava tal ato era chamado de tarado. E quando aparecia um tarado em Oswaldo Cruz, meu irmão amado, os papais já estavam com seus facões preparados. E um tarado não se criava. E quando ele surgia, quando ele dava as caras, quando ele fazia alguma coisa, todo mundo... E olha que não tinha nem WhatsApp, hein? Não tinha grupo do bairro. Agora tem o Realengo TV. Fica sabendo tudo o que acontece na Capitão Teixeira, lá na Rua do Governo, na minha rua. Tudo. Não tinha, não. Era um falando pro outro. Ó, segura o garoto aí, hein? Tem tarado aí. Aí hoje como é que chama? Não, nós não podemos falar tarado. Agora temos o pedófilo. Mas ele é alguém que tem um amor diferente. Não vos conformeis com as coisas deste século. Não vos conformeis com a liberdade do império das trevas. As coisas vão ficar cada vez mais suavizadas. Sabe como é que se chama o aborto hoje, que está sendo discutido? O aborto está sendo discutido pelo governo da nação. Sabe o que significa isso? Estamos sendo julgados.
Se o aborto está sendo discutido pelos governantes da nação, significa que nós já estamos sendo punidos. Esse assunto nem deveria se entrar em pauta, meus irmãos. Mas as coisas vão passando, as notícias entram, e dia após dia nós vamos nos acostumando com uma palavra que se chama direito reprodutivo da mulher. Ou seja, assassinato de criança no ventre. Esse é o império das trevas. Essa é a liberdade que ele traz. Esses são os valores das trevas. A liberdade total. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar como você quiser, mas a palavra de Deus dá uma direção profunda, uma direção séria. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre o joio. Eu fico pensando como que os irmãos assimilam essa palavra, como que os irmãos leem a parábola do joio, porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava dentro da igreja e eu ouvia as parábolas. Nos dias atuais, se você for atrás de uma mensagem dentro de uma mídia social, de uma pregação dentro de um YouTube, você vai ouvir daquilo que você achar, mas dificilmente toca-se nos pontos nervosos. Porque o joio está dentro da igreja, dentro do ambiente santo, vivendo como santo, com cara de santo, com aparência de santo, com forma de santidade, mas está no império das trevas. Ainda dá tempo de você sair de lá. Ainda dá tempo de você lançar-se nas mãos do Senhor Jesus e entrar no reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor, eu lembro que, acho que era minha avó usava muito essa expressão, não sei se era minha avó ou se era minha mãe. Ela falava muito assim, o vem a nós, todo mundo quer, né? O vosso reino, né? O vem a nós, ou seja, que seja feita a minha vontade. Oh, todo mundo quer. Esses lugares estão lotados. Pessoas que estão ficando cada vez mais hipersensibilizadas, pessoas que estão em busca de novas sensações e de novas emoções e de novos contatos. E agora usa-se uma palavra, ativação. Agora a palavra é ativação. Vamos ativar isso no reino espiritual. Vamos ativar aquilo. Nunca vi Jesus falar nada de ativação, mas não sei, eu fico preocupado. Mas sempre tem umas novidades e as pessoas estão ávidas por essa novidade. Mas na palavra de Deus, são só dois caminhos: ou joio ou trigo. Ou peixe bom, como nós lemos hoje pela manhã, ou um peixe bom, ou um peixe mau que é descartado. Uma outra parábola. Ou o império das trevas, ou o reino do Filho do seu amor. Não há outro caminho. Se você quiser viver com Jesus, você vai ter que viver no reino dele. E o reino dele, nós fazemos uma oração. E essa é a diferença fundamental entre o pecador e o crente. Não é o nome que você leva, não é a denominação, e sim se você faz ou se você luta contra a sua vontade. Se você faz a sua vontade ou se você vive em luta contra a sua vontade. No império das trevas, o pecador faz o que bem entende e vive da maneira que quer e anda onde quer e senta-se na roda que quiser, seja de qualquer escarnecedor, seja de qualquer circunstância, seja com qualquer pessoa, e vive relacionamentos conforme o seu bem entender e o seu bem querer. No reino de Deus, o cristão declara: Pai nosso que estás nos céus. Declare comigo:
venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Esse é o reino do Filho do amor de Deus. Você vive para fazer a vontade do Pai. Se você já está crucificado com Cristo, agora não é mais você que vive. Cristo vive em você. E é isso. A Bíblia não vai fazer floreio, rodeio, eufemismo. A Bíblia te diz, ou você é joio, ou você é trigo. Ou no império das trevas, ou no filho do seu amor. Onde você está? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Quem é você? No reino de Deus, se te iludiram com isso, eu fico preocupado com gente que diz que no reino de Deus não tem regras, no reino de Deus não tem lei, no reino de Deus não tem... a gente não vive, eu tenho... Não. No reino de Deus tem as regras. Senão eu faço o que eu quero. Senão eu morro. Todos os meus colegas que fizeram o que quiseram, morreram. Todos os meus colegas, e você deve ter muito, você conhece pessoas assim. As pessoas que fizeram o que quiseram, estão pagando o preço da sua liberdade de fazer a própria vontade. No reino de Deus, precisamos obedecer à direção de Jesus. A liberdade que há no reino de Deus, a palavra de Deus diz, onde há o Espírito, aí há liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Liberdade para quê? Para a gente fazer o que a gente quer? Para a gente entregar o culto da maneira que a gente quiser? Não, a liberdade é a liberdade de Deus atuar na nossa vida da forma que Ele quiser. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Essa é a liberdade do reino do Filho do amor de Deus. E Ele nos tirou da falsa liberdade, da liberdade das trevas, da liberdade enganosa, da liberdade que só mata, rouba e destrói. Vamos agora à mesa do Filho do amor de Deus, que nos libertou do império das nossas vontades, para vivermos segundo a vontade do Pai, como assim o Filho cumpriu.